Boa noite a todos. Em nome da Procuradoria da Mulher, hoje é nosso encerramento aqui do Agosto Lilás. Quero agradecer, em nome da Arlete, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que nos colocou esse mês aí nas ações que teve envolvido contra a violência à mulher. Eu acho que não é só o mês de agosto que nós temos que trabalhar esse tema, assim, o ano todo. Então, a gente te agradece aí pelo empenho que você colocou a gente aí envolvido em todas as ações. E hoje a vereadora Cida vai falar um pouco sobre o tema da violência mental da mulher negra diante de diversas violências sociais. Nós temos uma convidada, a psicóloga, a Cida vai falar um pouquinho sobre. Hoje nós encerramos Boa noite. Agradeço a Deus por estar nessa Casa de Lei. Cumprimento o doutor Leandro, presidente da Câmara, em seu nome, vereadores e vereadoras, munícipes presentes, imprensa falada e escrita, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje encerramos o mês Agosto Lilás, mês destinado à conscientização e campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência, divulgar os serviços especializados da rede em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes em nosso município. Acredito que o acompanhamento dos agressores seja um ponto fundamental para possibilitar aos atores da violência pensar em seus atos de maneira reflexiva, que permita uma mudança de comportamento nos relacionamentos e promova a resolução de conflitos. Esse mês foi um mês assim, muito gratificante, como a vereadora Gabriela disse, nós nos unimos à Secretaria Executiva de Políticas Públicas para a Mulher, que nos desempenhou várias atividades nesse mês, envolvendo a todos, né? Toda a rede, CRAM, envolveu a OAB, envolveu o Promoce, envolveu o CREAS, né, o CRAS. Então, foi muito importante, Arlete. E temos hoje, nessa noite, a psicóloga Sônia Amaral, que vai abordar o tema saúde mental da mulher negra diante das diversas violências sociais, fazendo parte do encerramento da campanha Agosto Lilás, através da Procuradoria da Mulher na Câmara de Nova Andradina. A descoberta que a mulher preta tem os mesmos direitos ao acolhimento, tratamento e atenção seja estimulada e compartilhada por todos os envolvidos nas questões raciais neste país. E que o atendimento dos múltiplos fatores individuais e ambientais envolvidos nessa construção facilite a compreensão da necessidade de reflexão e trocas saudáveis de informação que estimulem e fortaleçam cada vez mais a ideia de que a mulher preta pode e deve se sentir como quiser, e assim convertam-se, enfim, em uma saúde da mulher negra. Agora eu convido a psicóloga Sônia para nos presentear com a palestra A Saúde Mental da Mulher Negra. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhor presidente, as vereadoras. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Obrigado. Desculpa, deixa eu só liberar o tempo para você. Ok. Importante, guardar o tempo, né? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui nessa Casa de Leis para compartilhar de um tema tão caro para mim, tão importante, e especialmente tão significativo, né? Então, eu, como mulher preta, estar nesse espaço falando da saúde mental é algo que me deixa muito feliz e também me sinto lisonjeada, porque poucas de nós têm esse acesso,
né? Então, eu quero parabenizar a Cida, que muito me representa como uma mulher preta nessa casa, não apenas como vereadora, como profissional, como companheira de trabalho, como aluna, nos tempos remotos, né, Cida? Eu fico muito feliz e me sinto muito honrada em ter você aqui, me vejo em você. Muito obrigada. E falar sobre saúde mental, especificamente da mulher, já é um desafio, e da mulher negra, da mulher preta, ainda mais, né? Quantos de nós já parou para entender o que isso significa? Né? Quantos de nós, até enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, já se deu conta que a mulher ela tem muitas divergências, diferenças e muitas questões peculiares ao fato de ser mulher. E a mulher preta, muito mais ainda. Né? Então, a gente falar sobre isso de uma forma muito aberta e muito ampla é um privilégio para mim e para nós, né, enquanto cidadãos, entender que é importante a gente ter esse contexto muito bem esclarecido. Bom, dentro dessa visão, o que nós temos que entender? Primeira coisa é o que é saúde. Né? A gente fala em saúde mental, saúde. O que é saúde? Né? Nada mais do que a gente tem vivido nos últimos anos com pandemia, esse questionamento. Ah, eu estou bem, não tenho doença, eu tenho saúde. Será que o fato de não ter doença, já por si só, se considera uma saúde? Né? Pode passar. E nós temos um conceito aí muito antigo, né? Até que já pressupõe revisões, mas é o que nós temos hoje como conceito, que a própria Organização Mundial de Saúde considera. O que é saúde? Com um completo bem-estar bio, psíquico e social. Nesse contexto, a saúde não é apenas a ausência de doença, mas um bem-estar que envolve muito mais do que isso. Se nós pensarmos assim, será que nós temos saúde? Um bem-estar biopsicossocial. Será que eu estou bem? O que é bem-estar biopsicossocial? É mente, corpo, relacionamentos. A gente tem uma ideia que o corpo não estando doente, está tudo bem. A mente não estando doente, está tudo bem. Será que realmente nós temos tido saúde nessa perspectiva da OMS? Né? E o que é saúde mental? Né? É um bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades e pode lidar com o estresse cotidiano, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Hoje recebemos aqui um grupo de pessoas que é capaz de contribuir para a sua comunidade, né, no cuidado com os idosos. Recebemos um grupo de pessoas que conseguem desenvolver esse trabalho de forma produtiva, no caso dos jovens que têm ali o karatê. Então, o bem-estar, a saúde física, a saúde emocional, ela precisa estar em sincronia para a gente considerar que nós temos saúde. Muitos de nós ainda se apegamos ao conceito de saúde com apenas a ausência de doença. Né? Não tenho dor, não tomo remédio, não faço tratamento, eu tenho saúde. Né? Isso é importante ter sido muito destacado, porque quando nós propusemos políticas públicas de saúde e de saúde mental, nós temos que pensar, né, que não basta ter só o medicamento na farmácia básica, se a pessoa não tem comida em casa. Né? Não basta só ter lá o pronto atendimento, o médico para atender, se a pessoa está dormindo e não tem um colchão, ou não tem um alimento, leite para o seu próprio filho. Então, saúde também é isso, é ter condições mínimas de sobrevivência. Né? Conseguir se alimentar de forma adequada, frequentar uma escola digna, estar em segurança na rua que ela caminha. Né? E aí a gente destaca muito a importância, né, de vocês, vereadores, que propõem as leis e que cobram que essas políticas públicas sejam efetivas. Pode passar. Nessa perspectiva, a gente vai pensar, como se relaciona, então, a saúde mental, o racismo e a mulher negra? Como que isso se constitui a ponto de considerarmos que a saúde mental da mulher negra ela é mais fragilizada e requer um olhar um pouquinho mais atento? Né? Como nós construímos nossa saúde mental? Será que nós construímos sozinhas? Será que uma pessoa ela pode ser considerada ela própria responsável pela sua saúde mental e pela doença mental? Se nós pensarmos que é um bem-estar biopsicossocial, que envolve uma série de decisões, uma série de políticas públicas, o adoecimento ele não é individual. A pessoa não adoece sozinha, como ela não sara sozinha. Ela pode ter toda a condição e estrutura de vida pessoal individual, mas isso nós precisamos garantir e batalhar para que seja no coletivo também. Porque sozinho a gente também não consegue viver. Bem-estar relacional também é saúde. Estar bem nos nossos relacionamentos também é saúde. Ter uma sociedade digna também é saúde. Ter condições mínimas de vida também é saúde. Pode passar. E assim pensando, nós temos uma autora brasileira chamada Kátia Cotirene, que no seu livro, que ela escreve sobre interseccionalidade, ela fala sobre isso.
Assim como nós cuidamos das mulheres e trabalhamos com políticas públicas de prevenção e de enfrentamento às violências, nós precisamos ter os recortes dentro do que é ser mulher. Ser mulher é uma coisa, ser mulher negra é outra coisa. Ser mulher transexual é outra coisa. Ser menina é outra coisa. Ser mulher vulnerável é outra coisa. Ser mulher pobre é outra coisa. Então, não dá para a gente colocar as mulheres dentro de um bolo, entender que mulher é uma coisa só. Nós somos várias mulheres, né, dentro de vários espaços. Trabalhadoras, donas de casa, né, mães solo. Então, dentro desses espaços todos, nós precisamos entender que a mulher ela tem que ser entendida nas suas diversas faces. E esse olhar é o fundamental para a gente entender que a mulher negra ela vem sofrendo um excesso além do que a mulher já sofre de vulnerabilidades. Então, além disso, além de sofrer pelo machismo, pelo patriarcado, que é comum a todas as mulheres, nós, mulheres negras, também sofremos pelo racismo. Então, quantas mulheres negras nós temos nos nossos espaços de trabalho? Quantas mulheres negras nós temos na nossa gestão? Tanto em empresas públicas quanto privadas. Quantas professoras negras nós temos? Quantas médicas negras nós temos? Quantas empresárias negras nós temos? Aonde que estão essas mulheres? Será que nós não podemos falar de incapacidade individual? Ou será que é falta de oportunidade, de acesso e de garantia que as mulheres negras tenham espaço de formação, de qualificação e de concorrência leal junto com outras mulheres também? Então, o racismo, além de tudo, ele vai colocar a mulher negra numa situação de maior vulnerabilidade e que precisa de um olhar diferenciado. Nós mulheres, não podemos ser entendidos como um bolo. Mulher, nós somos mulheres, com várias faces, com várias demandas, e que nós precisamos ser cuidadas e olhadas nessas demandas também. Pode passar. Neste contexto, nós temos uma psicanalista, infelizmente, ela faleceu muito jovem, chamada Neuza Santos Souza, que nesse livro, Tornar-se Negro, ela vai trazer essa questão. A população negra, por si só, já sofre outras vulnerabilidades, né? Falar de racismo, a gente vai entrar dias e horas aqui. Mas eu não posso falar da mulher negra sem contextualizar o racismo, porque é dele que vem as nossas maiores dores. Então, nós temos ali uma dificuldade, que a gente fala de idealização, de autoestima e subjetividade. Como que começa isso? Começa com as nossas primeiras pessoas com quem a gente se relaciona fora do nosso contexto familiar. Quem são as figuras que nós encontramos nas mídias como referência? Qual é o padrão de beleza que nós temos como referência? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, quem é nosso chefe? Quem é nosso professor das séries iniciais? O que faz com isso? Nós olhamos para frente, olhamos para o lado e não nos vemos, não nos enxergamos. Não temos meninas que brincam com bonecas negras. A minha geração não teve. Minha filha, felizmente, já teve. Mas a minha geração olhava para a televisão e eu via Xuxa, Eliana e Angélica. Nada contra. Não estamos aqui declarando guerra de brancos contra negros. Nós estamos falando de meninas que se olham e não se veem. Não se veem como padrão de beleza, não se vê em programas de televisão, não se vê em novelas, não se vê em filmes, não se vê em série, não se vê em princesa da Disney. Ah, agora tem princesa da Disney. Recente, fruto de muita luta para entender. Por que ela tem a ver a princesa da Disney? Porque é o nosso subjetivo construído na nossa infância. Eu olho, você é Branca de Neve, eu não me identifico com ela, mas ela é o padrão, ela é a princesa. Eu olho, eu vou ser a Rapunzel, ela é o padrão, ela é a princesa. Nós estamos falando lá na nossa primeira infância, quando a gente começa a identificar com pessoas, e que a gente olha à nossa volta, a gente não se vê. Se eu não me vejo nesses espaços, eu vou querer ser eu? Eu vou querer assumir o meu cabelo crespo se eu não vejo nem uma princesa, nem uma modelo, nem uma boneca com cabelo crespo? Eu vou odiar o meu cabelo. Eu vou odiar a cor da minha pele. Eu vou odiar o formato do meu nariz. Nós estamos falando de meninas que são construídas na sua identidade com uma dificuldade enorme de se achar bonita, porque o nosso padrão de beleza é europeu, é eurocêntrico, é branco, é alto, é loiro. Nós somos um país extremamente miscigenado. Hoje, mais de 50% da população se declara negra ou parda, e o nosso padrão de beleza não é nosso. A maioria de nós tem sangue negro e índio correndo nas nossas veias, mas nós não olhamos para o negro e nós achamos ele bonito. Não olhamos para o índio e nós achamos ele bonito. Nós queremos que as meninas alisem os cabelos, porque senão é feio. Nós queremos que as meninas sejam brancas, senão elas são feias. Então, esse ritual de definir quem é feio e quem é bonito mexe altamente com a autoestima dessa menina que está se constituindo enquanto mulher. Então, ela não se aceita, ela não se ama, ela não se vê reconhecida. Onde vai ferir isso? Na sua própria identidade.
Se eu não me aceito, não me amo, como que eu vou me sentir segura o suficiente até para pleitear um cargo melhor no meu trabalho? Até para pleitear uma posição melhor na minha estrutura social? E aonde que cabem essas mulheres? Onde que nós vemos essas mulheres nas novelas? Limpando o chão, sendo cozinheiras, sendo babá. Nada contra as profissões, são dignas também. Mas é o lugar que colocaram a mulher negra. É o lugar para onde ela foi destinada. Então, nossa visão de mundo é muito baseada na nossa visão de sociedade. E aonde nós vemos nossas mulheres negras? Quantas vezes nessa casa teve uma mulher negra, além da Cida? Na Câmara dos Deputados do Estado, nunca teve. Na Câmara Federal, quiçá algumas vezes, aqui acho que pelo Estado nunca teve. Quantas ministras negras, tirando a Benedita, que eu não sei se teve outra? Nas empresas que a gente trabalha. Então, nós precisamos entender que a saúde da mulher negra ela começa a ser fragilizada quando ela começa a ser construída como alguém que não é pertencente àquele mundo, não cabe, não serve, você não faz parte. Pode passar. E aí nós temos Frantz Fanon, que foi um grande psiquiatra e também ativista do movimento negro francês, e ele traz sobre esse livro Peles Negras, Máscara Branca. Existe um ritual de que o que é branco é bonito, o que foge disso não serve. Reafirmando mais uma vez, não estamos declarando guerra brancos contra negros, não é nada disso. Nós estamos falando do que nós estamos vivendo enquanto sociedade, desde quando nós tornamos colônia, e o europeu trouxe para nós o que era certo e o que era errado, o que era bonito e o que era feio, o que podia e o que não podia. Então, nós elegemos o branco como a figura ideal. Então, nós criamos, dentro da população negra, uma grande ferida narcísica. O que é isso? Se ele é ideal, eu não sou ideal. Se ele é o perfeito e o bom, eu não sou. Então, eu me adequo ou eu não pertenço. Se eu não pertenço, eu não sou nada. E aí nós vamos construindo uma identidade completamente fragilizada, principalmente, inclusive, pelas relações, em que a mulher negra, na sua maioria, acaba sendo preterida por não estar dentro desse padrão de beleza. Pode passar. Djamila Ribeiro, uma filósofa brasileira, muito renomada em seus estudos sobre feminismo e também sobre a mulher negra, ela traz sobre isso nesse livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Então, esse processo histórico vai desumanizando a mulher e coloca ela como não ser digna de ser amada. E aí a mulher vai ocupando alguns espaços muito comuns, que ou ela é do corpo sexualizado, então ela é linda no carnaval, vira mulata, globeleza. Então, para aquilo ela serve, mas para casar e para ter um relacionamento tem que ser a mulher branca. E nós temos aí uma grande consequência que a gente fala que é o mito da democracia racial no Brasil, e que se incentivou a união de raças para embranquecer a população brasileira. Quantos de nós já ouvimos esse discurso? Não, tem que casar com uma branca para embranquecer a família. Quantos de nós fomos educados por famílias que tinham essa perspectiva? Não namore uma negra. Ela não serve para você. Por nada, só pelo simples fato dela ser uma mulher negra. E aí nós temos um estudo do IBGE, de 2010, se eu não me engano, que fala que a maioria das mulheres solteiras que não constituem relacionamentos eram negras. Porque elas queriam, era vontade própria, pelo preterimento. Não sentirem como se elas não pudessem ou não fossem selecionadas, escolhidas para relacionamentos afetivos sérios. Isso vai ferindo mais ainda a autoestima da mulher e causando um adoecimento emocional, o isolamento. E, muitas vezes, são essas mulheres, por sentirem inseguras, que acabam tolerando mais as violências dentro do próprio relacionamento, com medo da própria solidão. Então, nesse sentido, a mulher ela vai tendo dois tipos de perspectiva. Ou é aquela do corpo sexualizado, que serve para a mídia, para a rede social, ou ela não faz parte, ou ela não pertence, ou ela não é considerada uma mulher digna de ter um relacionamento. Pode passar. E aí nós temos um outro ponto que vai chegar a tudo isso. Não nos constituindo e não nos sendo representada, vai dificultando muito grande a mulher se aceitar como ela é. E vai se dificultando por causa dela se sentir segura. Vai dificultando por causa dela se sentir pertencente, e dela participar, e dela se sentir segura com ela, e nos relacionamentos, e em todos os contextos sociais. O que nós vemos? Muitas meninas negras que começam a alisar seus próprios cabelos na infância. E não é maldade das mães e dos pais, não. É uma tentativa de fazer com que essa criança sofresse menos na escola pelos apelidos, do cabelo crespo, do cabelo feio, do cabelo sujo, do cabelo de bombril. Quantas e quantas crianças sofrem na escola pelo cabelo crespo? E muitas vezes a família
tentando diminuir esse tipo de sofrimento, acaba incentivando o alisamento do cabelo. Né? Ou seja, fere mais a identidade dela. Não, seu cabelo não serve. Ou você alisa, ou você vai sofrer com ele. Então, hoje, a gente trabalha com muitas meninas para autoaceitação da pele, do cabelo, do corpo, para valorização de quem ela é. Mas isso é um processo recente. Nós estamos falando de gerações e geração de mulheres negras adoecidas na sua identidade, com a autoestima ferida, com dificuldade de mercado de trabalho, com dificuldade de relacionamento, pelo simples fato de serem negras. E, por fim, nós vamos trabalhar com uma dificuldade enorme de autoaceitação. Né? Se eu não me aceito, eu não me sinto segura. Né? E aí nós temos seleção de trabalho, eu trabalhei com recursos humanos, que empresas pedem criteriosamente o tipo e o perfil da mulher para aquele cargo. Ah, não, mas tem que ser aparência, boa aparência. O que é boa aparência? O que é boa aparência? Aí a mulher negra vai tendo que aceitar cargos mais subalternos, porque ela não tem a boa aparência, né, a aparência desejada, aquela que não é a dela. Pode passar? Dentro disso tudo, o que nós temos de desafio? A mulher negra ela vem adoecendo. Né? E nós precisamos ter atitudes igual essa, de ter esse espaço de pensar sobre isso, para que a gente promova um caminho de volta disso. Não apenas com as mulheres que já estão na sua fase de adolescência e adulta, mas pelas crianças que estão começando a caminhar. Então, primeiro, essas campanhas de enfrentamento a todas as formas de violência, levando em consideração que as mulheres negras são a maioria, que muitas vezes elas estão em situação de violência porque têm dificuldade de terminar relacionamento, por sentirem seguras de terem outros relacionamentos. Né? Estava vendo, tem um estudo que fala recentemente que houve uma diminuição de violência doméstica contra a mulher entre as mulheres brancas e um aumento entre as mulheres negras. Porque são elas que têm mais dificuldade de deixar relacionamentos abusivos, temendo a solidão. Segundo, políticas públicas com foco na luta antirracista. O que é a luta antirracista? Hoje nós estamos vivendo isso. Eu estar aqui é uma luta antirracista. Né? A gente abrir qualquer espaço para falar sobre racismo. Né? Quantas rodas de conversa sobre racismo nós tivemos nesse agosto lilás? Por quê? Porque nós precisamos despertar em nós. Eu falo hoje que a luta antirracista é assim. Se eu vou dar um curso de cabeleireiro, eu preciso falar sobre racismo, porque o cabeleireiro vai atender a mulher negra. E quantas vezes meu cabelo foi alisado? De maquiador. Gente, quantas vezes que eu fiz maquiagem, cheguei em casa, tive que lavar meu rosto, porque a minha pele estava branca. Porque a ideia, a maquiagem é para embranquecer, para afinar o nariz, para afinar o rosto, para diminuir a boca, como se os nossos traços originais não fossem bonitos. Então, qualquer ação nossa, ela tem que ter um caráter antirracista nesse sentido, de que toda ação ela vai estar envolvendo uma pessoa negra, uma mulher negra, uma criança negra, e as pessoas não estão preparadas para isso, porque nós tivemos uma educação completamente europeia, centrada em padrões que não somos nós. Terceiro, e aí eu acho que é muito direcionado para vocês, vereadores, nós temos uma lei federal, Lei 10.639 de 2003, que toda a educação fundamental, média, superior, precisa trabalhar relações étnico-raciais. Eu vejo pouquíssimas escolas fazendo isso de uma forma correta, porque eu vejo escola fazendo caracterização que não compete, de uma forma lúdica, de uma forma completamente tratando o negro como escravo. Nós não fomos escravos, os negros foram escravizados. E antes disso tinha uma história. A gente não para estudar a história do negro antes de chegar no Brasil. Quem eram esses povos? Esses reinados? Quais eram os costumes? A gente acha que o negro chegou no Brasil escravo, mas nós não chegamos escravos. Nós já existimos antes disso. Né? E essa história é apagada pela própria colonização. Então, essa lei precisa ser cumprida nas escolas de ensino, desde o prézinho, porque é lá que começa a criança se identificar. É lá que a criança precisa entender que ela, como negra, ela é bonita como a branquinha que está do lado. Mas você vai na escola, o que acontece? Vai ter um anjinho no final do ano. Quem que é o anjinho? A criança loirinha de cabelo claro, de olho claro. Vai ter a Maria e o José. Quem que é Maria e José lá do Natal? Então, nós precisamos criar padrões que sejam unificados, que deem oportunidades para todos se verem em todos os lugares. Né? Garantir representatividade nos espaços de poder de gestão pública e privada. Né? Quantas mulheres, especialmente negras, têm tido espaço de poder? De gestão pública e privada. Muitas vezes corroída pelo sistema que é muito machista e muito patriarcal. Então, é um desafio imenso, que eu creio que a gente precisa começar de alguma forma. Né? E eu penso que estar aqui seja um bom começo. Pode passar?
E eu quero deixar uma frase da Viola Davis, que é uma ativista, atriz e também uma pessoa de grande referência na luta antirracista. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Porque a capacidade que ela tem de sair do lugar dela é algo extremamente desafiador. E se ela conseguiu fazer isso, ela moveu céus e terras. Muito obrigada.